Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Sistemas Distribuídos. Vamos começar? Na aula de hoje a gente vai falar sobre exclusão mútua distribuída, vamos ver um algoritmo centralizado para resolver esse problema, depois o algoritmo de Lamport e terminar a aula falando do algoritmo de Token Ring para atacar esse problema também. Então vamos começar com um exemplo bancário para motivar o problema, e é o exemplo que a gente viu lá na aula 4, só que agora eu tenho diferentes processos rodando em diferentes máquinas, tentando fazer retirada de uma conta no banco. O importante aqui é que esses processos agora não estão no mesmo sistema operacional, eles estão rodando em máquinas diferentes. Em particular, as chamadas getSaldo e putSaldo podem ser chamadas de RPC a um banco de dados remoto. E aí o que pode acontecer nesse cenário, né? Reparem que eu tenho aqui exclusão mútua dentro do meu processo, dentro da minha função retirada. Mas essa função retirada vai estar sendo executada em máquinas, em processos diferentes. Então o que pode acontecer é uma condição de corrida entre as duas execuções da função retirada em máquinas diferentes. E aí, né, se a gente não controlar, e por isso o saldo pode não estar correto no final. Então vamos ver bem claro esse problema, né? Então reparem que eu tenho dois processos, P1 e P2, executando em máquinas diferentes, acessando um banco de dados remoto, né, que está possivelmente numa outra máquina. Repara que o getSaldo e o putSaldo são chamadas a esse banco de dados. E aí o que pode acontecer é que P1 e P2 eles podem estar dentro de suas respectivas regiões críticas simultaneamente. P2, então, por causa disso, né, pode dar um getSaldo antes de P1 dar o putSaldo, ou vice-versa. E o que vai acontecer, né, nesse caso, é que apenas uma das duas retiradas vai ficar registrada, né, porque você deu dois getSaldos antes de o outro dar um putSaldo. Então é um problema que a gente tem que resolver. Tá? Então repara que a condição de corrida aqui está acontecendo entre dois processos em máquinas diferentes. E no começo da disciplina, a gente tinha múltiplas threads ou múltiplos processos sendo executados no mesmo sistema operacional. A condição de corrida, então, foi resolvida naquela ocasião com um mecanismo de exclusão mútua, né? Usando locks ou semáforos ou monitores. E esses mecanismos que nós utilizamos, eles assumem memória compartilhada, né, entre as threads ou entre os processos do mesmo sistema operacional. Eles precisam compartilhar uma região de memória para que eles possam funcionar. O cenário atual é bem diferente, porque eu tenho vários processos, né, em sistemas operacionais diferentes, rodando em máquinas diferentes. Então eu não tenho essa memória compartilhada de maneira fácil, então esses mecanismos não funcionam adequadamente. Então a gente vai precisar resolver esse problema porque condição de corrida, né, é inerente em sistemas distribuídos. A gente precisa ter exclusão mútua entre processos que estão executando em máquinas diferentes. Alguma primitiva, como a gente vinha utilizando, de acquire lock, entra na região crítica e release lock, só que esse acquire lock agora tem que ser entre todos os processos que estão executando no meu sistema distribuído. Então, como é que a gente vai implementar uma exclusão mútua, né, distribuída, né, para o meu sistema distribuído, e não mais para processos ou threads de uma única máquina? Okay? E a resposta aqui é trocando mensagem. É a única forma de coordenação, né, que nós temos entre processos e máquinas diferentes eles conversarem, trocarem mensagem uns com os outros. Bom, então antes de a gente ver um algoritmo que resolve esse problema, vamos ver algumas demandas da exclusão mútua. Então qualquer algoritmo que vá construir essa ideia de exclusão mútua tem que garantir algumas propriedades. A primeira e mais importante é a corretude, que quer dizer que apenas um processo pode estar na região crítica em cada instante. A segunda é a justiça. Qualquer processo que queira deve poder entrar na região crítica sem esperar de maneira indefinida. Isso significa, né, justiça aqui, que nosso processo, que o nosso sistema distribuído não tem deadlock. Você não fica esperando para sempre
para poder entrar numa região crítica. Um outro tipo de justiça é chamado de justiça eventual, que significa que eventualmente um processo entra na região crítica, mas esse tempo, esse eventual aí, pode ser arbitrariamente longo. Tá? E a gente gostaria de não ter isso, né? De não ter arbitrariamente longo. O tempo tem que ser algo controlado. Bom, além dessas, digamos, demandas, a gente tem outras demandas que a gente gostaria de ter desse algoritmo que vai construir exclusão mútua. Seria bom, né, que ele tivesse as seguintes propriedades, né? Baixo overhead em números de mensagem, não possuir gargalos, né, um ponto único de falha, tolerar mensagens fora de ordem, tolerar a entrada e saída de processos no meu sistema distribuído, tolerar a perda de mensagens pela rede e até mesmo tolerar falha de processos que participam do sistema distribuído. Então são todas demandas que a gente gostaria de ter, né, para esse algoritmo de exclusão mútua, e o que eu posso garantir para você é que garantir todas essas propriedades não é nada trivial, não é nem um pouco fácil. Então a gente vai ter que ter um certo compromisso, né, entre essas demandas aqui para fazer a construção, para construir algoritmos que fazem isso. Então vamos começar vendo um primeiro algoritmo para resolver esse problema de exclusão mútua distribuída, e a ideia aqui é utilizar um algoritmo centralizado para resolver o problema de exclusão mútua distribuída. Então o nome é engraçado, mas vai ficar claro já já o que eu quero dizer com isso. Então eu vou ter um processo coordenador que vai ficar responsável por coordenar o acesso à região crítica. A comunicação e a sincronização vai ser feita com este processo coordenador através de troca de mensagens. E esse processo ele vai utilizar uma fila para armazenar os pedidos de entrada na região crítica dos demais processos. Os demais processos eles vão sempre ter que solicitar ao coordenador a entrada na região crítica e aguardar o coordenador indicar a eles que eles podem entrar, e depois, quando eles saírem da região crítica, eles avisam ao coordenador que saíram da região crítica, liberando o acesso para um outro processo. Então vamos ver como é que essa ideia pode ser implementada. Então, do lado do processo, as primitivas aqui vão se parecer bastante com as primitivas que a gente viu, né, de semáforos e de locks. Então eu tenho aqui um send coordenador request i, então eu envio uma mensagem para o coordenador, uma mensagem do tipo request, uma requisição, e eu digo que eu sou o processo i que está pedindo isso. E aí depois eu dou um receive e espero uma mensagem do coordenador do tipo grant. Depois então, quando essa mensagem chegar e eu desbloquear dessa chamada receive, esse receive aqui é um receive bloqueante, quando eu desbloquear daqui, eu tenho certeza que eu posso entrar na região crítica, então eu faço o que eu quiser, porque eu estou dentro da região crítica, e quando eu sair dela, eu mando uma mensagem para o coordenador de release, indicando que eu terminei, né, de processar o que eu precisava fazer na região crítica. Então, do lado do processo, é bastante simples. Agora, do lado do coordenador, ele vai precisar manter uma fila. Então, o Q aqui é minha estrutura de dados, que tem essa fila de pedidos para entrar na região crítica. O coordenador fica no loop infinito, basicamente esperando chegar uma mensagem, então ele fica bloqueado nesse receive aqui, e aí quando chega uma mensagem, essa mensagem pode ser de dois tipos, né? Pode ser request ou pode ser grant. Se for do tipo request, o que ele faz? Ele verifica se a fila está vazia. Se a fila estiver vazia, maravilha, não tem ninguém na região crítica, ele envia para o processo uma mensagem de grant e coloca esse processo na fila. Okay? Então ele passa a ocupar a primeira posição da fila. Bom, se a mensagem que ele receber for do tipo release, o que ele vai fazer? Bom, ele vai remover a cabeça da fila, porque o processo acabou de dizer que ele terminou, né, a execução da região crítica, e vai fazer o seguinte teste. Se a fila não estiver vazia, significa que tinha alguém esperando, ele vai pegar a cabeça da fila, o processo que está na cabeça da fila, e enviar uma mensagem de grant para esse processo, para que esse processo possa, então, entrar na região crítica. Então, é um algoritmo relativamente simples, com um papel especial para o coordenador. E aí, uma pergunta que você tem que estar fazendo aí é se isso atende, né, às demandas
da região crítica, né? E uma outra pergunta muito boa é quem é que está sincronizando a chegada de pedidos, né, no coordenador. Afinal de contas, os diferentes processos podem pedir para entrar na região crítica ao mesmo tempo, gerando uma condição de corrida nesses pedidos. Então, como é que isso vai ser resolvido no coordenador? Então, a resposta para essa pergunta está no receiver, que é o coordenador esperando uma mensagem chegar para ele. Então, ele fica bloqueado nesse receiver e essas duas mensagens enviadas por dois processos diferentes de request, né, elas vão ter que ser serializadas pelo sistema operacional. Então, o sistema operacional, de alguma maneira, vai sincronizar essas mensagens e vai entregar a primeira ou a segunda, em alguma ordem, ok, para o nosso coordenador. Então, não vai ter problema nessa sincronização, porque esse problema está sendo resolvido pelo sistema operacional. Muito bom. Então, corretude desse meu sistema, a gente tem essa corretude, porque o meu grant, né, só vai ser dado para quem estiver na cabeça da fila, e eu só dou um grant de cada vez. Eu também tenho justiça aqui se eu utilizar a política de FIFO para essa fila. Porque se eu utilizar FIFO, um processo ele dá um request, ele entra na fila, e aí todos os requests que chegarem depois dele vão entrar depois dele nessa fila. Repara que se eu tiver uma política de prioridades nesse meu request aqui, né, eu poderia atender essa fila dando prioridade para alguns processos, eu teria algum tipo de justiça eventual, porque não tem como garantir que o processo vai de fato entrar rapidamente, vamos dizer assim, na região crítica. Bom, sobre desempenho, o algoritmo é relativamente eficiente, eu tenho que trocar 3 mensagens por acesso à região crítica, eu tenho que dar um request, tenho que, coordenador, enviar um grant, e depois o processo tem que dar um release. E uma outra boa notícia aqui é que os processos podem entrar e sair do sistema distribuído, né, desde que eles façam isso quando não estão dentro da região crítica. Bom, por outro lado, eu tenho esse ponto único de falha, que é o coordenador, que pode também ser um gargalo, né, do meu sistema. O coordenador ele é um pedaço central aqui para essa coordenação, para esse algoritmo poder funcionar. Então vamos ver agora um segundo algoritmo para resolver esse problema de exclusão mútua distribuída. Esse algoritmo é chamado de exclusão mútua de Lamport, tá? E o mesmo Lamport que a gente já viu aqui para os relógios lógicos. E o que a gente vai fazer é utilizar o relógio lógico de Lamport em cada processo. E aí a ideia aqui é que todos os processos tenham a mesma ordem de entrada na região crítica. E eu vou enfileirar esses pedidos de entrada em todos os processos. E o que eu preciso é que esses pedidos, né, que todos os processos vão ter em suas respectivas filas, seja na mesma ordem para todo o processo. Então, o que a gente precisa é de uma ordenação total dos eventos de pedido de entrada na região crítica. Muito bom. A gente já viu exatamente como resolver esse problema na aula passada, utilizando o algoritmo de Totally Ordered Multicast. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é aplicar esse algoritmo ao problema de exclusão mútua. Então, os processos vão avisar aos outros, né, enviar uma mensagem aos outros dizendo que eles querem entrar na região crítica, e aí os processos vão ter que avisar aos outros que eles estão saindo da região crítica, e você vai acessar a região crítica quando você estiver na cabeça da fila e todas as confirmações estiverem recebidas. Então, entrar na região crítica é equivalente a executar a transação no Totally Ordered Multicast. Então, alguns mais detalhes sobre o algoritmo. Cada processo vai manter uma fila com os pedidos de entrada da região crítica de todos os processos, não só os dele, né? Essa fila vai estar ordenada por valor de relógio lógico associado ao pedido de entrada, o nosso timestamp. Esse relógio lógico é o relógio lógico de Lamport, e eu vou adicionar, né, o identificador do processo em caso de empate de valor de relógio lógico. Então, para entrar na região crítica, o que o processo tem que fazer? Bom,
ele vai enviar um pedido de entrada na região crítica com um timestamp, com o valor de relógio lógico dele, para todos os processos, né, incluindo si mesmo. Vai aguardar a confirmação de todos os processos, e aí, quando esse pedido dele estiver na cabeça da fila dele, e todas as confirmações tiverem chegado, ele vai poder, então, entrar na região crítica. Bom, ao sair da região crítica, eu vou remover um pedido da fila e vou enviar a mensagem de release para todos os processos. Bom, o que os outros processos estão fazendo, né? Um processo, ao receber um pedido de entrada na região crítica, ele coloca isso na fila dele, ordenado pelo timestamp do pedido, e envia uma confirmação para os outros processos. Ao receber uma mensagem de release, né, de um processo, esse processo então remove o pedido que está na cabeça da fila, faz a fila andar. Se o próprio pedido desse processo, se um pedido desse processo estiver na cabeça da fila, então, e todas as confirmações tiverem chegado, então ele pode entrar na região crítica, está na vez dele. Muito bom. Então, a propriedade dessa exclusão mútua de Lamport, a gente vai precisar assumir que a rede é FIFO e que as mensagens não se perdem, que foram as premissas que nós fizemos para que o Totally Ordered Multicast funcionasse. Então, por causa disso, nós vamos ter corretude, porque as filas vão ser ordenadas igualmente em todos os processos. Além disso, eu vou ter justiça, porque ao enviar um pedido de entrada num tempo T1 e receber a última confirmação desse meu pedido de entrada no tempo T2, isso faz com que todos os pedidos subsequentes que chegarem, né, que forem gerados pelo sistema, vão ser feitos em tempos lógicos maiores que T2. Tá? Então isso garante que os meus pedidos vão ser processados num tempo bastante razoável. Bom, quantas mensagens são trocadas nesse meu sistema? É uma coisa importante de lembrar, né, que a mensagem aqui é em multicast, é uma mensagem que vai de um processo para todos os processos do meu sistema distribuído. Então, por acesso à região crítica, eu preciso de 1 mais N mais 1 mensagens, né? Um pedido de entrada, N mensagens de confirmação e uma mensagem de release ao final para sair da região crítica. Então é bastante caro aqui em mensagens, como a gente viu, né? Um Totally Ordered Multicast. Tá? Limitações, o que pode acontecer quando um processo falhar, e aí depende muito, né? Se ele tiver feito um pedido de entrada na região crítica, isso é muito ruim, porque se ele falhar, esse pedido vai ficar lá e nunca vai ter uma mensagem de release para tirar esse pedido da fila, da cabeça da fila, quando ele eventualmente chegar. Também temos problemas, né, na troca de ordem de mensagem na rede. Se a rede trocar as coisas, as mensagens de ordem, isso pode violar a corretude do algoritmo. Eu posso acabar tendo 2 processos dentro da região crítica no mesmo instante, se a rede trocar mensagens de ordem. Bom, vamos ver agora um terceiro algoritmo para construir exclusão mútua distribuída, e esse algoritmo ele vai tentar construir em cima dessa característica da exclusão mútua de Lamport, que era que ele mandava mensagem para todos os processos, né? Então isso é um custo muito alto. Então será que não tem como fazer uma coisa mais eficiente? Então uma ideia aqui é organizar os processos em alguma topologia de rede lógica e fazer com que esses processos troquem mensagens para que isso dê acesso à região crítica. Então uma topologia muito comum é a topologia em anel. E a gente já viu isso antes, né? Quando a gente falou de DHT, a gente construiu uma topologia em anel para organizar os processos numa certa rede, né? Numa rede lógica. Então tem aqui essa ideia, eu tenho uma estrutura de rede em anel, cada número desse aqui corresponde a um processo numa máquina diferente, e esse processo fala com, digamos assim, o próximo processo nessa estrutura aqui. Além disso, eu tenho essa mensagem, esse token, que é uma mensagem que os processos vão encaminhar de um para os outros, de um para o outro, para poder acessar a região crítica. Então o algoritmo é muito simples.
o processo que está com o token, ele pode acessar a região crítica, se necessário. E ele envia esse token para o próximo processo ao sair da região crítica ou ao decidir que ele não precisa acessar a região crítica nesse momento. Repara que o token vai ficar circulando entre os processos. Vai sair do processo 3, para o 4, para o 5, para o 6 e assim sucessivamente, dando a volta no anel. Muito bom. Então a corretude desse algoritmo é garantida pelo token, porque essa mensagem, esse token, só pode estar em um processo em cada instante de tempo. Não tenho 2 tokens no meu sistema. A justiça também é garantida, porque eu vou limitar o tempo de acesso à região crítica, isso é uma premissa implícita, Então, todo o processo, depois que ele sai da região crítica, ele tem que passar o token para o próximo processo, então isso faz o token circular. Então, todo mundo que deseje entrar na região crítica, eventualmente vai conseguir entrar nessa região crítica. E esse tempo é limitado pelo número de processos no meu anel. Bom, uma pergunta boa é quantas mensagens são trocadas nesse sistema por acesso à região crítica. E aqui a resposta depende do número de processos querendo acessar a região crítica. Se todos os processos querem acessar a região crítica, então o número de mensagens por acesso vai ser igual a 1. Porque você acessa a região crítica, manda o token para frente, e aí o próximo processo acessa a região crítica, manda o token para frente e por aí vai. Por outro lado, se eu tiver apenas um processo querendo acessar a região crítica, eu vou precisar de N mensagens por acesso. Esse processo vai acessar a região crítica quando ele estiver com o token, vai passar o token para frente, o token tem que dar a volta no anel até chegar nele e ele poder acessar novamente. Então, o número de mensagens por acesso depende da carga de pedidos de entrada, de desejos de entrada na região crítica pelos processos. Bom, limitações aqui nesse caso, o que acontece se um processo falhar? Bom, se um processo falhar, o anel vai se romper, e aí eu vou precisar de alguma maneira de recuperar o anel. A gente já viu também esse filme antes, lá quando a gente falou de DHT, uma ideia aqui é eu manter conexão no anel não só para o próximo processo no anel, mas para os 2 próximos. E aí, quando um deles morre, falha, eu consigo continuar com o anel conectado e restabelecer conexão com um segundo processo do anel. É claro que eu posso falhar com o token, e aí isso seria um problema, Porque se o processo falha com o token, o sistema pode falhar. E aí existem ideias aqui para tentar detectar que o token sumiu, e construir um algoritmo que reinsere o token no anel. Então, uma proposta aqui seria um algoritmo para recuperação de token, caso um processo suspeite que o token sumiu. E uma dica aqui seria esperar um tempo muito grande. Se eu espero um tempo muito grande e o token não chega em mim, isso é uma indicativa de que talvez o token sumiu. Okay? Então a gente poderia lidar com esse problema também. Então é um outro algoritmo elegante e distribuído para resolver esse problema de exclusão mútua distribuída. Bom, isso é basicamente tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje. A gente se vê na próxima aula síncrona ou na nossa próxima aula gravada aqui. Tchau!